Quando um policial chegou na casa, ele disse que o cheiro estava tão ruim que era como se o cheiro estivesse tentando expulsá-lo. E ele rapidamente suspeitou que aquilo era uma cena de crime em potencial. Então, imediatamente, ele ligou para o seu superior. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. Exatamente, esse caso é muito especial, ele é muito legal também porque é um caso recente e ele é um caso assim bem... vai dar uma revirada no estômago de quem assistir aqui, se prepara. Temos vários casos por lá, atrações inéditas, como a verdadeira história da Anna Delvey, falseiro, tem muita gente que me conheceu através dessa minissérie. Temos também a história da Elizabeth Holmes. Toda semana eu fico surpreso porque as pessoas sempre se chocam com o que acontece naquela empresa. É uma história corporativa absurda do começo ao fim. Eu acho até difícil pegar um caso corporativo tão interessante como esse. E é uma minissérie assim, bem completa, a história toda, sem cortes. Você vai conferir na minissérie da Elizabeth Holmes e também o caso do psiquiatra que roubou a vida do seu paciente. São muitos casos, são muitas atrações, minisséries aqui no canal e você pode conferir e se encontrar nas playlists. Se você tiver dificuldade, comenta, pode ter certeza que eu vou responder e te ajudar a localizar o que você precisa. E a gente vai embarcar nessa história agora. O caso começa com o Clay e a Sheila Fletcher. Eles eram um casal comum da Louisiana e a Sheila tem 64 anos atualmente. Ela trabalhou como policial, foi escrituária em Baker e recentemente também ela era assistente do promotor municipal em Zachary. Ela tinha um cargo no conselho de vereadores da cidade, ela já estava nessa função há 4 anos e até serviu como prefeita temporária. Já o seu marido, Clay Fletcher, de 65 anos, é um oficial da organização sem fins lucrativos Baton Rouge Civil War, que tem a missão e o propósito de educar e promover uma apreciação pelos sacrifícios feitos por todos durante a Guerra Civil. Dessa união nasceu uma filha chamada Lacey Fletcher. Os Fletchers se mudaram para sua casa de 2 andares em um beco sem saída de cascalho há cerca de 27 anos, onde a Lacey, então com 9 anos, começou a fazer amizade com as crianças que moravam na mesma estrada. A Lacey era radiante com os amigos e até tem uma foto dela no ano de 1997-98 da equipe, é uma foto do ano escolar para a 9ª série. A gente pode ver que ela sorri carinhosamente enquanto usa uma faixa em seu longo cabelo loiro. E não está claro exatamente quando os pais tomaram conhecimento disso, mas a Lacey era autista e ela desenvolveu um grau muito avançado de síndrome de Asperger. A Lacey frequentou a Brownsfield Baptist Academy em Baton Rouge até a 9ª série, antes de entrar em um programa de educação em casa. E aí, quando adolescente, ela experimentou ansiedade social severa e se encontrou várias vezes com um psicólogo ao longo de 3 anos. E ela foi ao médico anos depois, em 2010, mas nunca mais. Então, segundo o que os pais relataram, a Lacey havia se ancorado na sala de estar e se recusado a sair. Eles trouxeram suas refeições e montaram um pinico, só que a Lacey, em vez disso, se aliviava em uma toalha ou no chão, com medo de sair do sofá. Os Fletchers consideraram obter uma ordem de internação para colocar sua filha em um centro médico, mas ela se recusou e isso nunca aconteceu. Então o casal relatou que a Lacey não tinha visto um médico na última década porque ela nunca esteve doente. E os pais falaram, olha, ela era capaz de se comunicar com a gente e ela nunca reclamou de estar ali no sofá. Aí no outono passado, a Lacey começou a comer menos. E então, no dia 2 de janeiro, ela comeu meio sanduíche, um Cheetos. E aí aconteceu o seguinte, a Sheila viu a sua filha viva pela última vez às 22 horas daquela noite e acordou em uma cadeira na sala de estar para encontrar a Lacey sem vida. A Sheila então ligou para o 911 de madrugada da casa em Tom Drive e ela disse, olha, minha filha não está respirando. Quando um policial chegou na casa, ele disse que o cheiro estava tão ruim que era como se o cheiro estivesse tentando expulsá-lo.
E ele rapidamente suspeitou que aquilo era uma cena de crime em potencial. Então, imediatamente, ele ligou para o seu superior. Os pais da Lacey estavam na cozinha e eles não tinham uma explicação sobre o que anormal estava acontecendo. Quando os policiais chegaram, as primeiras impressões era de uma miséria incalculável. E a cena que abrigava a Lacey, de 36 anos, era horrível. Ela foi encontrada parcialmente nua, sentada ereta no sofá. Os pés da Lacey estavam cruzados embaixo dela, afundados profundamente no buraco que ela usava no estofamento e no estofamento de espuma. Ela estava coberta da cabeça aos pés com urina, fezes líquidas e picadas de insetos. O buraco estava cheio de fezes e urina e haviam úlceras graves que cobriam sua parte inferior e ela parecia estar podre até os ossos. A matéria fecal havia sido esmagada em seu rosto, tórax e abdômen. Seu cabelo estava emaranhado, amarrado e cheio de vermes. E havia insetos vivos e excrementos de roedores nas proximidades. Só que a casa estava arrumada. Surpreendentemente, do lado direito do sofá, havia uma cômoda cinza e uma pilha de roupas arrumadas. Os policiais olharam e falaram: isso aqui é repugnante. E na frente, assim, na frente do sofá, a poucos metros de distância, havia uma mesa baixa e preta desordenada e ela estava cheia de frascos de loção, um pouco de talco, um pacote de lenços umedecidos, um spray nasal, uma caixa com uma thumb que tinha foto de uma criança e outros itens que indicavam os pais que eles tinham recursos apenas para limpar os ferimentos do corpo da Lacey. E aí, entre o sofá e a mesa, haviam 2 caixas de DVDs empilhados ordenadamente. E não era possível discernir os títulos, mas alguns pareciam ser infantis pelas capas. A Lacey pesava 46 quilos. Aí o Dr. Ewan Bickham, o legista local, foi chamado imediatamente. E a Sheila então postou uma mensagem curta ali mesmo em janeiro no Facebook. Ela disse: mamãe e papai te amam muito. E junto ali com o que ela escreveu, ela postou um obituário que foi igualmente sobressalente, porque havia uma foto da Lacey sorrindo largamente, olhos brilhantes, mas sem detalhes para colorir sua vida abreviada. Então mais de 400 pessoas responderam online com apoio e orações, e poucas pessoas compartilharam memórias da Lacey. Só que nenhuma dessas pessoas que compartilhou memórias eram de memórias recentes, apenas memórias muito antigas. Após a autópsia, o legista concluiu que a causa do que aconteceu com ela, ou seja, do fim do falecimento, era resultado de negligência médica grave, o que levou a Lacey a uma desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade, formação de úlcera aguda, osteomielite, que é a infecção óssea, que levou finalmente a sepse. E aí ele também disse que a Lacey estava com Covid. E o pior, ele constatou que a Lacey estava no sofá há pelo menos 12 anos. Ele considerou o que aconteceu com ela um homicídio e pressionou seus superiores por uma investigação. Ele registrou a hora oficial do falecimento como 3h07 da manhã de 3 de janeiro de 2022. Só que ele disse que acreditava que a Lacey partiu pelo menos 24 a 48 horas antes. Quando o casal foi levado para interrogatório, eles estavam inflexíveis, segundo a polícia. Eles disseram que a Lacey estava com a mente sã para tomar suas próprias decisões. Então a polícia disse o seguinte: ela quis se sentar no sofá e eles não fizeram nada depois disso. Eles simplesmente deixaram a coisa rolar. O xerife Jeff Travis disse que havia entregado um relatório investigativo ao escritório da promotoria e ele encaminhou perguntas sobre o caso ao promotor público. E aí o xerife e o promotor concordaram em não prender o casal antes que um grande júri ouvisse as evidências do caso. Ele disse que se havia um homicídio direto, eles prendem os suspeitos imediatamente. Como este não era um caso comum, até porque todo mundo tinha ciência que os pais não iam a lugar algum, eles decidiram em consenso que o júri decidia lidar com isso. Então o xerife considerou que o caso era algo muito complexo, então ele pegou depoimentos especializados de médicos e outras pessoas envolvidas na investigação, e ele disse que queria que o grande júri ouvisse primeiro antes de estabelecer qualquer decisão. Então eles inclusive seguraram
todas as informações para isso não cair na mídia, e realmente não caiu. Ao contrário dos assassinatos, acusações menores como homicídio culposo não exigem um grande júri para que um promotor processe. Então os grandes júris, eles podem se indiciar ou recusar, ou então apontar alegações criminais. E alguns promotores, as leis aqui desse estado no caso, os usam normalmente como cobertura para enterrar um caso politicamente delicado. Antes da audiência do grande júri, o legista, que estava completamente envolvido com toda a situação, ele falou, olha, eu vou apresentar o caso, porque eu já tenho esperança que esses pais vão ser acusados pelo que aconteceu com ela. E aí, eles já acreditavam que nem precisariam dar muitas explicações, porque só as fotos já chocariam o júri. E a principal base do promotor nesse caso era que em um caso como esse, em homicídio, você tem que ter intenção. E ele disse, será que eles queriam eliminar a filha? Eles queriam sim, eles queriam tirar a vida dela, foi essas palavras dele. Ele diz que homicídio negligente é de 0 a 5 anos e homicídio culposo é de 0 a 40 anos. E segundo grau é prisão perpétua. Então ele estava decidido a pedir o segundo grau, porque ele disse o que eles fizeram, eles não deveriam fazer. Ele ficou chocado, em suas declarações que vieram à tona posteriormente, ele falou que nem os animais eram tratados daquele jeito. E que no caso, os pais, que eram os cuidadores dela, eles deveriam ter procurado ajuda se eles não tinham força suficiente para lidar com a situação. Então ele queria usar esse caso para fazer um exemplo, para as pessoas entenderem que negligência tem seu preço cobrado na justiça. É importante que a comunidade cuide um dos outros. Então eles esperavam, pelo que eu entendi na pesquisa, essa comunidade, como é um local assim pequeno, eles são bastante unidos. E aí o grande júri se deparou com as fotos, na cara deles. As fotos delas são tão horríveis, eram tão horríveis e perturbadores, que as autoridades fizeram questão de trazer médicos para ficar de prontidão, porque eles tinham certeza que os 12 membros, alguns deles poderiam desmaiar de tão horroroso que era as fotos que eles tiraram. E como resposta, os jurados ficaram completamente sem palavras, ficaram chocados. E então o grande júri concordou que o promotor deveria sim processar os pais, e eles foram presos para inventar acusações de assassinato em segundo grau e não homicídio culposo. Assim que eles foram presos, eles foram enviados para a prisão paroquial de West Feliciana, que abriga cerca de 250 presos, com vários deles aguardando acusações de homicídio. Aí o que aconteceu? A mãe, a Sheila, ela saiu resolutamente da prisão com uma fiança de $300 mil, pouco mais de 24 horas depois de ter sido presa pelo que aconteceu com a sua filha. Já o Clay, ele foi forçado a passar outra noite na prisão porque eles não tinham dinheiro, eles não conseguiram arrecadar o dinheiro a tempo. Então ele foi libertado 12 horas depois das 24 horas, na quarta-feira de manhã. Essa libertação aconteceu sob uma ordem de um juiz, que estabeleceu a fiança de 300 mil para cada um. Então eles usaram fiador, o que significa que eles tiveram que colocar 12%, que no caso $72 mil, para cobrir a fiança dos dois. Aí o casal se declarou inocente de ceifar a vida da sua filha em segundo grau, e a equipe jurídica vai lutar para que essas acusações sejam reduzidas a pelo menos homicídio culposo, que acarreta uma pena de prisão de 0 a 40 anos. Quando as coisas vieram à tona, começou a circular na mídia a síndrome de encarceramento, que era no caso uma condição no qual talvez referenciasse ao que a Lacey estava vivendo. É como se ela estivesse catatônica, mas ela poderia apenas mexer os olhos, mas não o restante do corpo. E o médico legista falou, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas embora ele não ouviu falar, a síndrome de encarceramento existe mesmo. Ele disse, eu não sei de onde veio esse termo, mas não é o caso dela aqui. Os únicos diagnósticos que eu sei que ela teve foi a ansiedade social e o autismo severo. E esses são os meus 2 únicos diagnósticos também. O legista falou que esse caso foi horrível, que ele ficou particularmente chocado. Ele falou que algo tinha que ser feito. Então ele, o xerife, mais meio mundo de pessoas poderosas da cidade se reuniram para decidir fazer alguma coisa contra o casal, de tão revoltado que eles estavam. E aí eles se encontraram na mesma plataforma. Olha, ele contou tudo isso em entrevista. E aí eles mesmos decidiram que tinham que passar para o promotor, olha, a acusação aqui precisa ser de ceifar a vida dela em segundo grau. O casal contratou um advogado chamado Stephen Murray, e em um comunicado ele disse, olha, eles não querem reviver
saber a dor de perder um filho através da mídia. Eles passaram por muita dor de cabeça ao longo dos anos. Qualquer um que tenha perdido um filho sabe como é. Aí logo depois que as condições do que tudo aconteceu veio a público, um homem, um colega do Clay, disse que ficou muito chocado com as acusações. Ele falou que, olha, eu não sabia nem que o Clay tinha uma filha, então fiquei muito chocado quando ele me contou que ela havia falecido. E esse amigo, John Potts, disse que trabalhou com o Clay na mesa redonda da Guerra Civil de Baton Rouge, e ele falou que ficou muito perplexo com essas acusações de anos com uma coisa dessa ocorrendo, porque ele falou, isso não combina com a experiência que eu tive com ele. Vizinhos e amigos disseram que nunca souberam que o casal tinha uma filha, ou seja, vizinhos que moravam na casa mais recentemente. Porque um outro vizinho próximo chamado Robert Blades, de 59 anos, ele diz que havia visto a Lacey pela última vez carregando pequenos pesos pelo bairro quando ela tinha cerca de 21 anos. Ele tinha 2 filhos que inclusive conheciam a Lacey, e ele disse, olha, ela era uma garota divertida, normal, e de repente ela começou a ficar isolada de seus amigos da rua a partir dos 14 anos. E ele falou que quando ele a viu pela última vez, ela parecia fisicamente normal, e ela sempre foi muito magra, então ela se exercitava ali no bairro com aqueles pesos pequenos que qualquer um carrega. E ele a via algumas vezes, sempre gentil ali, ela na dela, fazendo seus exercícios. E na última vez que ele a viu, que ele se lembra com clareza, ele não trocou nenhuma palavra com ela, e ele falou, olha, não tinha o que eu dizer. Então a Lacey desapareceu da vista de todos da cidade de Shawglitter. E aos 5 anos atrás, ele disse que chegou no Clay, eles estavam conversando e tal, e ele perguntou, ai, a sua filha, o que houve? Ela casou, seguiu em frente, eu nunca mais a vi, como ela está? Onde está a Lacey? E o pai falou, então, não, ela tá aqui, ela não foi pra faculdade, ela tá aqui com a gente e tal, e então mudou de assunto. E foi isso. Ele não explicou porque ninguém mais via a filha, mas falou que ela estava ali na casa com eles. E ele simplesmente acreditou na palavra do pai, porque não tinha nenhuma suspeita sobre o que podia estar realmente acontecendo. Não havia nenhum alerta, um sinal vermelho, nada. E o filho dele, que hoje tem 37 anos, chamado Robert, ele disse que a Lacey era uma menina que começou a se isolar enquanto crescia na adolescência. O pai do Robert se mudou para esse bairro 4 anos antes dos Fletcher chegarem. Então, quando a Sheila e o Clay chegaram com a Lacey, o casal rapidamente conheceu a família. Então, os filhos dele, no caso o Robert e o seu irmão, também conheceram a Lacey. E ele disse que ela parecia ser uma garota feliz, gostava de coisas divertidas, e ele nunca soube que havia algo errado até que ela se tornou uma adolescente. Ele disse que foi como se houvesse uma mudança nela. De repente, ela parou de sair com as crianças da rua e não teve mais amigos. Ela se tornou diferente, ela simplesmente não via as coisas do jeito que as outras crianças viam. E ele disse que a viu cerca de 15 anos atrás com seu próprio pai. E ele falou, olha, eu não diria que eu era um amigo em particular, ela saía com meu irmão mais novo às vezes, mas ela definitivamente era diferente das outras crianças da nossa idade. Eu sabia que ela não era uma adolescente típica porque ela era muito inteligente, mas ela era muito inteligente mesmo, assim, uma inteligência absurda. Porém, ao mesmo tempo que ela era muito inteligente, ela não era tão madura quanto nós. Ela ainda gostava de coisas de criança, não de adolescente. Aí ele acrescentou que quando ela tinha 17 ou 18 anos, ela ainda gostava de filmes da Disney e música country. E uma vez ela o convidou e o seu irmão para assistir os filmes da Disney com ela, mesmo o convite sendo de forma retraída. E ele disse, não, esse não é o meu forte, porque ele tinha 18 anos, já andava de moto. No entanto, o pai do Robert, contou um detalhe muito interessante e até um pouco estranho. Ele disse que parece que a Sheila pode ter sido forçada a fazer a ligação para a polícia, porque um vizinho, que ainda não se sabe o nome, supostamente viu a Lacey no sofá e aí disse aos pais que eles deveriam chamar a polícia. Mas o Robert completou dizendo que seu coração estava com Lacey e que ele estava muito triste pelo que aconteceu. Se ele soubesse, teria chamado as autoridades, porque não teria escolha, é uma obrigação com um outro humano. Mas ele acrescentou que eu oro pelo Clay, eu oro pela Sheila, mas eu não os odeio. Eu sei que Deus vai nos responsabilizar totalmente pelo que fazemos, mas você não sabe o que acontece a portas fechadas. E eu não acho que eles sejam ceifadores de sangue frio, mas eu acho que eles tomaram algumas decisões ruins. A Sheila e o Clay
eram pessoas muito queridas por aqui. Eles iam à igreja todos os domingos e, até onde eu sei, eles são bons e honestos. Nunca em meus sonhos mais loucos eu pensei que houvesse algo de errado. O promotor distrital Sam Dekla, que está liderando as acusações contra o casal, disse que, olha, eles perderam uma filha e eu tenho, não muita, mas eu tenho um pouco de compaixão por eles. Mas eu acho que temos que enviar uma mensagem. Você precisa cuidar do seu povo melhor do que dos seus animais. Eu só quero que as pessoas reconheçam que se você tem uma situação como essa, você tem que agir. Um ex-colega de classe da Lacey, que não quis se identificar, escreveu um pouco, disse um pouco sobre ela e eu vou narrar para vocês o que ele falou. Ele disse assim: a Lacey Fletcher era uma das pessoas mais doces que você poderia conhecer. Ela acolheu amizades enquanto estava em sua pequena escola particular e ela fazia questão de deixar os recém-chegados à vontade na agora fechada Bronzeville Betsby Academy. Eu lembro-me dela como uma pessoa doce e gentil. Ela foi uma das primeiras pessoas de quem eu fui amigo quando comecei na escola, porque ela já estava lá. Ela foi atenciosa e apenas doce. É a palavra que eu sempre volto. Uma das pessoas mais doces que você poderia conhecer, muito gentil. A Lacey pode ser quieta, mas também pode ser sincera em suas opiniões. Esse moço disse que foi amigo da Lacey por 3 anos, antes de ambos saírem da escola após a 9ª série. Essa, no caso, era a última classe oferecida pelo colégio, então, quando eles tiveram que ir para escolas diferentes, eles perderam o contato. Um outro amigo que também estudou com ela quando ela era pequena disse: olha, eu acho que essa é uma provação terrível que a Lacey deve ter enfrentado. E provavelmente é uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi em toda a minha vida. Ao que parece, o julgamento deve acontecer em outubro. Esse caso é bem extremo. E eu queria saber mais sobre o casal para conseguir ter opções e criar uma estrutura mais volumosa na análise, porque isso me intrigou bastante. A negligência deles não me parece ser algo baseado na perversidade, pelo menos com os fatos que estão disponíveis até o momento. Mas é realmente perturbador pensar que alguém conseguiria conviver naquela casa com todo aquele horror ancorado na sala. O cheiro, a imagem, nada disso é normal. Como ela estava há 12 anos no sofá, eu acredito que os acontecimentos devem ter sido gradativos. A coisa foi ficando maior aos poucos para ficar aceitável para aqueles pais. O que, como pais, eu também não consigo compreender como eles deixaram a filha chegar àquele ponto. Será que eles quiseram fazer a vontade dela? Pode ser. Ou talvez o autismo tenha sido demais para eles? Demais mesmo? Pode ser também. A filha começou a mudar e eles não conseguiram lidar com isso e falaram: bom, em algum lugar aí dentro a minha filha está escondida, mas com certeza não é essa aqui que eu vejo. Só que seria interessante saber como a filha decidiu sentar no sofá e não sair mais, porque o legista não viu o sinal de correntes, não viu o sinal de que ela estava amarrada, então ao que parece ela ficou lá pela própria vontade. Eu fui buscar uma orientação com uma amiga minha que é psicóloga, ela tem um pouco mais de experiência com casos de autismo, e eu perguntei para ela se na concepção dela isso poderia ser um comportamento que se enquadra. E ela disse que em todos os casos que pegou, os autistas eles não têm um comportamento mais retraído, eles têm um comportamento de agitação, de fixação com coisas específicas, mas um comportamento muito ativo, há uma aceleração no movimento, uma agitação e etc. E realmente esse caso, ele é um caso fora da curva. Inclusive, a gente tem essa síndrome do encarceramento, que foi muito mencionada ali pela imprensa local e o legista desmentiu. De fato, não dá para entender o que passou na cabeça da Lacey e não dá para compreender exatamente o que passou na cabeça dos pais. Embora a gente possa ter noção, algumas pistas, porque, por exemplo, o advogado disse que os pais passaram dor de cabeça nos últimos anos. Então, isso pode ser uma evidência que os pais já não estavam bem com aquela situação. Alguma coisa poderia estar acontecendo, mas acontecendo na forma como eles estavam vendo a situação se desenrolando.
No entanto, o problema é que se eles chegaram no limite, deveriam ter procurado ajuda. Eles poderiam ter aberto mão da responsabilidade de cuidar e passar a questão para frente, ou seja, o problema da filha para frente com uma ajuda especializada. Quando você não pode, acredite a quem possa. E independente dos motivos desses pais, embora eu sinta compaixão por eles, realmente essa história, ela, sabe, não é uma história especificamente que você vê um culpado. Eu queria entender mesmo o que estava passando na cabeça deles, porque eles não são como pais horrorosos em um caso gigantesco que eu gravei, que deve sair aí a qualquer momento. Só que esse caso é realmente intrigante, porque não é preto no branco. Eu realmente não consigo ver exatamente duas peças exatamente claras. E independente dos motivos desses pais, eles sempre ficarão marcados em uma categoria que nenhum pai ou mãe deveria estar. A categoria da negligência. De forma objetiva, a negligência é a falta de cuidado ou atenção, a indiferença ou desinteresse. E a negligência se destaca pela desatenção, ausência, descaso, omissão e falta de amor. Há uma total defasagem nesses pais. Mas ainda assim, eu repito, eu sinto alguma compaixão por eles, porque eu acho que pode ter fatores emocionais seríssimos que se desencadearam nessa situação. Eu consigo trazer muitas comparações por conta de casos de acumulação compulsiva, que eu já vi muito. A família acaba convivendo com aquilo ali, porque alguém, no caso o pai ou a mãe, começa a acumular tudo dentro de casa. Então é fácil entender como as pessoas que estão naquele ambiente veem aquilo tudo chegar àquele ponto, e muitas vezes elas não podem fazer nada. Só que a diferença na acumulação compulsiva é que normalmente quem começa a acumular, no caso dessas famílias, é sempre o líder. Então às vezes é o pai, ou às vezes é a mãe, então é o marido. Normalmente é mais mulher, inclusive nos casos que eu vi. Então muitas vezes o marido não consegue bater de frente, a mulher vai acumulando e deixa a casa chegar naquele ponto ali em que acaba chegando. Então eu até faço alguma comparação, eu tento trazer um entendimento, só que aqui realmente a diferença é que esses pais eram os cabeças e não a Lacey. Mas a ação, ela está ligada à atitude, e a negligência, ela é o oposto. Implica em ficar aí parado, só olhando as coisas acontecerem. Então, em que posição você está? Qual é o papel que você ocupa no meio de uma situação conflituosa como essa? Aí você pode dizer, mas é que eu tenho dúvidas, eu não sei o que fazer. Mas eu não tenho. Quando se trata de tomar uma atitude, não dê o benefício da dúvida. Vá e faça. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá um like, é muito importante. Comenta, passa esse caso pra frente, porque realmente o canal precisa crescer, eu preciso da ajuda de vocês. Se você quiser conhecer mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Ele já está disponível lá no meu site, você pode adquirir, e eu posso fazer o envio através dos correios por todo o Brasil e também em qualquer lugar do mundo, não importa onde você estiver, pode ter certeza disso. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária quando ele começa a analisar todas as questões geracionais da vida dele. E aí o Jack também começa a descobrir, a desconfiar, na verdade, que o serial killer pode estar escondido em sua própria casa. Essa história, assim, tem uma gigantesca cascata de reviravoltas, assim, você vai se afogar nas reviravoltas, acredite. E você pode adquirir um livro autografado, marcadores, posters exclusivos, se você quiser. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, tem um canal de cortes, um canal lá no Telegram, onde você vai ver áudios exclusivos, informações, bastidores, um monte de coisa aqui no canal, bem legal. A gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.